cuidando sempre de tudo. Pai, que nós possamos, assim como está lá no livro de Efésios, capítulo 6, diz assim, para que nós possamos visitar, Senhor, toda a armadura do Senhor. Que nós possamos, Senhor, estejamos firmes ao Teu lado, com todas as ciladas do inimigo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra, Senhor, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, porque isso, Senhor, faz com que nós sejamos revestidos a sua armadura, para que nós possamos resistir ao dia mau e permanecermos, Senhor, inabaláveis depois de termos feito todas as coisas. Assim, Senhor, que o Senhor nos mantenha firme, cingindo-nos com o cinto da verdade, vestindo-nos com a couraça da justiça e tendo os nossos pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, Senhor, usa, Pai, o seu escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Que o Senhor nos ensine a usar o capacete da salvação e a espada do Teu Espírito, que é a Sua palavra viva. Efésios 6, capítulo 11 até 17. E eu declaro amém, Senhor, abrindo esse dia abençoado, maravilhoso. Eu quero dizer para você, querido, que está aí nos acompanhando, que você entrou aí agora, está nos assistindo. Hoje nós estamos falando de um tema poderoso. E eu quero renovar esse tema aqui para você que está chegando agora aí. Continue a lutar, porque você foi criado, você foi criada para vencer. Sabe por quê? Porque a vida, gente, ele é um campo de batalha. E nesse campo nós temos todos os tipos de soldados, pessoas de todos os tipos, pessoas de todas que lidam de forma, situações diferentes, de várias maneiras. E você é um soldado nessa guerra, você é chamado a esse campo de batalha chamado planeta Terra. E nessa terra tem 3 vertentes importantíssimas para que você possa trabalhar e para evoluir e conquistar uma vida plena. Mas para que isso aconteça, você vai trabalhar cada uma delas para atingir um equilíbrio, para você poder lutar nesse campo de batalha de forma diferente. Em primeiro lugar, com Deus ao seu lado e usando cada uma dessas vertentes. Essas vertentes, elas estão embutidas na maior criação do Senhor, que somos nós. Começando pelo nosso corpo, a nossa alma, pelo nosso espírito.
liberados por Moisés, liderados durante anos e anos no deserto. Essa viagem no deserto ela não foi apenas física, mas também espiritual. O povo aprendendo, se preparando para entrar na terra, a terra que manava leite e mel, a terra prometida. Essa viagem no deserto ela foi um período importante para o povo de Israel, onde eles aprenderam a depender de Deus, receberam as leis, eles se fortaleceram como uma nação antes de entrar naquele lugar preparado para eles, chamado Terra Prometida. E após a morte, de Moisés, após a morte um grito do povo e as muralhas desmoronaram. As muralhas de Jericó, elas caíram devido à fé, devido à obediência do povo de Israel sobre a liderança de um jovem chamado Josué. E aí eu queria declarar aqui e deixar registrado alguns detalhes dessa história, E eles caminhavam ali durante os dias, conforme a orientação do Senhor, com a arca do impacto, um objeto sagrado, que é mais conhecida como a Arca da Aliança. Um objeto sagrado do Antigo Testamento era uma caixa de madeira revestida de ouro, onde eles guardavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso com maná, que foi o que sustentou eles muitos e muitos anos no deserto. Era um símbolo da presença de Deus, estava com aquele povo, com aquelas pessoas, e ela representava a aliança de Deus com os israelitas. E ela foi levada ali durante aqueles dias pelo sacerdote na frente do povo durante toda a marcha. E ali tinha mais algo muito importante: os 7 sacerdotes e as trombetas. 7 sacerdotes tocavam as trombetas durante essa marcha, e no 7º dia, após 7 voltas, o toque da trombeta, o povo iria gritar, causando a queda daquelas muralhas. O grito do povo, com uma grande força após o toque daquelas trombetas, segundo a história bíblica, contribuiu para a queda das muralhas. A queda daquelas muralhas enormes, gigantes. As muralhas de Jericó, elas eram uma fortaleza, mas com o povo unido, com a presença de Deus, permitiu que eles entrassem e conquistassem aquela cidade. A conquista daquela cidade, ela foi considerada um ato de fé, de obediência ao Senhor.
momentos bons, teve coisas de aprendizado, como a obediência, que foi uma das coisas que travou muito o processo deles. E às vezes nessa luta, nessa batalha que você vem enfrentando, nessa persistência, algo que você precisa adquirir aí na sua vida, você precisa de todas essas habilidades para que você possa aí continuar firme, não desistir. Mas um passo importante para que você comece a lutar porque você nasceu para vencer, é não desistir. É estar aqui agora nesse momento, nessa live, nessa transmissão, se fortalecendo, porque isso é uma fase, é um processo que você precisa passar para conquistar a vitória. Você percebeu que o povo dava voltas e voltas naquela cidade, que os muros aos olhos humanos eram impossíveis? Talvez o que você esteja vivendo aí, aos olhos humanos pode ser impossível, seja uma doença terminal, seja uma doença que impede você de andar, muitas vezes de falar, seja uma porta de emprego que você precisa que seja aberta, uma transição de carreira, ou na sua família você precisa ter um relacionamento mais amoroso, mais carinhoso com os filhos, com o esposo, com a esposa, ou até mesmo com os pais, com os irmãos, ter um entrosamento melhor. Eu não sei qual é a luta, qual é a batalha que você tem enfrentado, mas talvez o exemplo de tudo que aquele povo sofreu para poder conquistar e derrubar aquelas muralhas, claro, com a ajuda e a presença da arca, a presença de Deus, foi crucial. Talvez para você conquistar isso aí que você precisa, a presença, a graça do Senhor ao seu lado pode mudar todas as coisas. E você pode fazer isso. Basta aí você o que você está fazendo aqui hoje, escutando a nossa live, participando, deixando aí seu comentário, conversando com a gente, escutando cada uma dos exemplos que aquele povo sofreu para que você também pudesse alcançar o pináculo e a vitória sobre a tua vida. A primeira lição é que as muralhas de Jericó, Deus sabia que era difícil, porém o que ele queria ver era o povo tentando. Então talvez nessa luta, nessa prova, nessa guerra que você está vivendo, Deus sabe que é difícil e que para você muitas vezes conquistar isso foge, transcende o entendimento do ser humano, porque o Senhor, Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe também que para você está sendo difícil, mas Ele quer ver você tentando. Inicialmente Deus, Ele ordenou que aquele povo rodeasse as muralhas de Jericó durante 6 dias, uma vez ao dia, de maneira que no 7º dia o povo desviaria e na 7ª volta, em apenas um dia, eles iam dar 7 voltas em volta das muralhas, somando o total, teriam aproximadamente 13 voltas, tendo em vista a complexibilidade daquela missão, e com certeza não era uma tarefa fácil. Talvez o que você esteja vivendo aí não seja uma tarefa fácil, você se sente fraco, você se sente abandonado, você se sente sozinha, sozinho. Porém, Deus sabe para você, Deus sabe que para você está sendo difícil, mas Ele se alegra quando Ele vê a gente tentando, quando Ele vê a gente, sendo resiliente e não desistindo, porque muitas vezes andar quilômetros de distância com crianças, gestantes, idosos, como era a situação daquele povo no momento, nitidamente não era fácil, mas Deus cooperou com eles, multiplicando a sua força. É o que Ele vai fazer contigo nessa tarefa aí que está sendo difícil, nessa luta, para que você não desista disso que você está vivendo, daquilo que você quer conquistar. Deus multiplica agora a sua força, assim como Ele fez com aquele povo. E Ele diz mais ainda através daquele povo, para não parar, para continuar rodeando as muralhas. Continue firme, crendo que Deus tem o melhor. Talvez aquelas muralhas causavam divisão entre você e Deus. Afinal, Deus, Ele está contemplando o seu esforço, a sua perseverança, e talvez essa muralha seja algo para que você desperte, para que você possa entender que mesmo difícil, Ele está contigo, Ele é conosco sempre, todo tempo. O segundo é que nas muralhas de Jericó, o grito de liberdade, de vitória, foi no final. Conforme o livro de Josué, capítulo 6, verso 10, Deus disse assim, Josué deu ordem ao povo para fazer silêncio. Josué, tá, gente? Josué deu ordem ao povo para fazer silêncio.
Ou seja, o silêncio ele foi uma estratégia naquele momento da guerra, porque desta forma nós podemos compreender que o silêncio, além de ser uma resposta, ele movimenta muitas coisas. Ele é um sinal de sabedoria, pois quem almeja derrubar muralhas não pode abrir mão da arma poderosa do silêncio. Do silêncio. Então não conte sua estratégia, seus projetos que Deus coloca no seu coração para todo mundo. Quando as muralhas juntos para guerrear. Nós precisamos nos unir para vencer as batalhas da vida. E talvez é isso que Deus esteja te convidando. Nesse momento que você está aqui agora assistindo essa live, nós estamos juntos, unidos, no propósito de vencer as batalhas, de vencer as lutas do nosso dia a dia, das áreas da nossa vida, da nossa convivência com as pessoas. É muito difícil a convivência com as pessoas, porque as pessoas têm jeitos diferentes de lidar, e você também tem suas falhas, assim como eu, os seus defeitos, as suas dificuldades, aqueles problemas que vêm do seu DNA. Você começa a ativar seu modo italiano, você começa a ativar seu modo nervoso, seu modo calmo, seu modo silencioso, em cada momento, e conquistar esse equilíbrio para viver as situações em ambientes onde nós encontramos as pessoas, em especial nos lugares onde a gente passa mais tempo, e dentro da nossa casa, junto com a nossa família, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com pessoas que nós convivemos no dia a dia. É um mundo, gente, onde a carne, né, é o nosso inimigo comum. É onde cada um dentro de si mesmo luta constantemente para impedir muitas coisas. Muitas vezes nós falamos coisas, nós agimos de formas estranhas, nós temos comportamentos, fazemos escolhas erradas, nos arrependemos, temos dificuldade muitas vezes de pedir perdão, de reconhecer esses inimigos mesmo da carne. E é isso que o Senhor nos convida hoje, que mesmo com essa luta, você vai conquistar a vitória. Por isso que Deus declarou e venceu por nós, em nós e através de nós, lá na cruz. Lá na cruz Ele pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ali ele mostrou o grande amor de passar por todo aquele momento de aflição. E naquela cruz, quando Ele foi transpassado, quando Ele entrega o Espírito e Ele diz que está consumado, Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Então essa luta
que você esteja vivendo aí, você vai vencer esse processo difícil, vai passar, amanhã vai ser um dia melhor. Eu te convido hoje a começar com força, com coragem, acreditando, Deus está comigo, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, meu querido, minha amada, meu amado, a história da queda das muralhas de Jericó, ela foi um exemplo de homens e mulheres limitados, escravizados, homens e mulheres que viveram tantos processos difíceis, mas também com fé, com obediência, eles conseguiram conquistar a vitória. E mesmo com todos os obstáculos que surgiram no caminho, que surgiram sobre aqueles dias mais difíceis, porque tem dias que são muito difíceis. Tem dias que, para que nós possamos alcançar coisas melhores, coisas maiores, até mesmo entre nós, porque muitas vezes nós depositamos nos outros, nas áreas da nossa vida, esperança daquilo que precisa ser tratado em nós, dentro de nós. Às vezes a luta não é contra as pessoas, mas é contra o nosso jeito de ser, é contra o nosso jeito de agir, é contra o nosso jeito de pensar. Talvez você esteja apenas pensando de forma errada, imaginando aquilo que não é, aquilo que não existe. Imagina para aquele povo que já tinha saído do deserto, tinha passado por tudo que tinha passado no Egito, agora passado pelo Jordão e ter que ali ainda andar em volta de uma cidade. Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que tenha nessa tribulação, o controle ainda está guardado nas mãos do nosso Senhor, do nosso Deus Pai, do nosso Jesus amado e do Espírito Santo Consolador.
coisas que você vem guardando há tanto tempo e que naquele momento ali, sem querer, você acaba demonstrando um lado que é seu, que você precisa cuidar, mostrando ali que você precisa do Senhor para poder derrubar essa muralha. Continue dando as voltas, continue no processo, porque o som da trombeta vai tocar e você vai dar um grito de vitória. Porque eu creio no poder do Deus que nós servimos. Eu creio no poder de um Deus que me criou, que te criou, para que nós possamos, com uma vida plena, alcançarmos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E com foco, com propósito, nós trilharemos juntos uma nova jornada sobre as nossas vidas. E eu quero declarar isso sobre a minha vida, quero declarar isso sobre a tua vida, quero agradecer você por estar aqui até esse momento, ouvindo a nossa live, compartilhando. Quero que você comece a pensar em nunca parar de lutar, não desistir em momento nenhum. Não importa as circunstâncias, busque apenas a presença, a graça de Deus e ouça a voz dele para te direcionar nas suas decisões. Curta, compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, tá? E nesse momento aí, se você estiver aí no chat, deixando mensagens, compartilhando conosco, deixa aí também nos comentários quando acabar a live. Curta ela, compartilhe com pessoas, fale sobre essa luta, que talvez seja a luta que você esteja enfrentando, e talvez o exemplo da muralha, ela possa te ajudar a conquistar esse processo, mas a vencer com garra, força, fé e muita determinação. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima live. Um beijo, pessoal, tchau, tchau!